Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar a nossa convidada e já vou também deixar o nosso textinho já fixado, tá? Só um momentinho. Isso. O tema é maternidade idealizada. Só vou digitar aqui, só um momentinho. Isso. Tudo bem, pessoal? Né? Vou chamar a nossa convidada, Marilu Souza, que já tá acenando ali para mim, tá? Foi um prazer, né, ter ela na nossa live e já vou fazer o convitinho para ela. Só um momentinho. Tá todo mundo me escutando bem? Oi, deixa eu testar aqui. Acho que agora. Foi pronto. Consegui. Eu achei os filtros. Pronto, tá ótimo. Não, esses filtros são maravilhosos. Pronto, adorei esse aqui que deu uma disfarçada na olheira real, na maternidade real da gente, né? Oi, tudo bem? Boa Gente, noite. tudo bem, Mailu? Boa tarde, boa noite Aqui aí, já tá né? quase Aqui boa ainda. noite, já escureceu aqui, né? Isso. Então, gente, hoje eu tô super feliz e honrada de ter essa profissional maravilhosa na minha live, né, como convidada. Para quem não conhece, a Mailu Souza, ela é psicóloga perinatal e infantil, ela atua em Itabuna, na Bahia, minha conterrânea baiana, e também é mamãe de dois príncipes, o Enzo, de E, 7 anos, e o Murilo, de 1 mês, que vai é, participar da live com a gente, não é isso, o Mailu? Murilo vai fazer um mês essa semana e a gente estava até conversando agora há pouco sobre a questão de maternidade real e idealização, que até a live estava sendo idealizada, que não ia ter nenhuma intercorrência, e ele já acordou, já mamou, já gofou, já tá aqui no meu colo, dormindo aqui, ó, quietinho, Olha falando para ele aí, ficar gente, o quietinho. Murilo. E vai ficar aqui quietinho na live. A minha expectativa, enquanto mãe, é que ele fique quietinho o tempo todo da live. Se ele não ficar, eu vou dando o peito aqui para ele e tal, e a gente vai levando. Mas o importante é maternidade real. Mãe vai se virando, né? As intercorrências vão acontecendo, mas a gente vai levando. Isso aí. Mailu, então conta um pouquinho pra gente onde você atua, né? Já falei que é em Itabuna, na Hum? Bahia, as clínicas que você atende, desenvolve o seu trabalho. Então, na verdade, a minha área de atuação materno-infantil, eu estou nessa área há mais de 10 anos, porque assim, antes da psicologia, eu fiz enfermagem, né? E eu atuei por 5 anos como enfermeira. Minha área sempre foi materno-infantil, sempre foi obstetrícia, mas que eu tinha uma visão assim romântica da maternidade, uma visão idealizada, que é como a gente está falando tanto de maternidade idealizada aqui, né? E aí que quando no caso, eu tive o meu primeiro filho, eu tive a gestação que foi bem diferente do que eu esperava e tudo mais. E quando eu tive o meu primeiro filho, questões pessoais, a gente começa a se questionar muito essa transição, esse papel de mãe e tudo. As questões de saúde mental me chamaram a atenção, não só a questão de saúde física, porque enquanto enfermeira a gente foca muito, né, nesse aspecto físico, amamentação e tudo, todo o processo de desenvolvimento da gestação e tudo mais. A outra aqui, isso, tá participando. E aí que no meu puerpério eu comecei a fazer terapia, eu conheci a psicologia perinatal e foi assim um processo de enriquecedor, sabe? Foi um processo maravilhoso assim de autoconhecimento, de entender essa transição que a gente passa, porque ser mãe ter um filho é diferente de ser mãe, né? E a gente fala assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Vai nascer, mas não necessariamente na mesma hora. Então, assim, é uma transição, é um processo, é uma construção que a gente fala, uma construção pela parentalidade, tá? Não é só a gente foca muito na mãe, mas a gente tem que focar também no pai, nos avós, em toda a família. A psicologia perinatal trabalha justamente com isso. Então, no meu pós-parto, já conheci a psicologia perinatal. Quando o meu filho Enzo fez 1 ano, eu já decidi que eu queria seguir essa área. Então, eu comecei a fazer psicologia. Na época, eu já não estava, por N motivos, eu já não estava satisfeita com a enfermagem, eu tinha deixado, tinha parado de trabalhar. Uhum. E estava focada só na minha maternagem, só maternando o meu filho.
Quando ele fez 1 ano, eu decidi começar a psicologia justamente, eu entrei na graduação já com foco de ser psicóloga perinatal. E foi maravilhoso. E eu acho que foi muito enriquecedor também, porque eu acompanhei os primeiros anos de desenvolvimento do meu filho. Enzo hoje está com 7 anos, né? Mas aqueles primeiros anos eu acompanhei na graduação. E eu acompanhei justamente, a gente vai estudando as teorias, o desenvolvimento da criança e tal. Então eu tinha teoria e prática, né? Em casa, sendo Com mãe, e a certeza. teoria na faculdade. Então, assim, foi muito enriquecedor. Aí a segunda gestação agora foi super também planejada, desejada, mas como a gente até conversou antes, cada filho é único. Foi uma gestação que já foi É único, né? completamente diferente da primeira, um puerpério que está sendo completamente diferente também. E são bebês que estão reagindo completamente diferente. A gente estava conversando, o meu primeiro filho, por exemplo, eu não tive problema em relação assim, a cólicas. Ele foi um bebê super tranquilinho e tal. Já Murilo já é um bebê que está tendo uma dificuldade maior com essa questão de cólica, mais chorosinho. Então, assim, a gente não tem. A gente Uhum. cria, às vezes, esse hábito até de comparar um filho com o outro, a maternidade. Ah, eu sou mãe de segunda viagem, vou tirar de letra. Não necessariamente. Então, sou mãe de primeira viagem, estou insegura, mas posso fazer um bom trabalho. Então, é muito relativo. O fato é que se a gente se prepara não só, a gente prepara não só aquele enxoval básico de o que você vai comprar, a festinha que vai fazer, o chá revelação, o Quartinho, quartinho, idealizar, né? Você lembrancinho. se preparar também, fazer um enxoval emocional. Você se preparar emocionalmente para essa transição, se permitir viver isso, é maravilhoso. Porque a gente, na verdade, a maternidade como um todo é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe Com como é que vai ser. A certeza. gente planeja, a gente idealiza, a gente sonha, mas o fato é que na maternidade a gente não tem controle de nada. Tudo é uma surpresa. Então, o quanto mais segura, mais preparada emocionalmente você estiver para isso, melhor. Então, como eu falei, foi justamente com essa transição, esse processo que eu vim para a psicologia perinatal. Aí hoje eu atuo no caso, na clínica. No momento eu não estou atuando, né? Porque eu acabei de ter um neném. Então, assim, me permitia ficar de licença maternidade, mas eu planejo voltar em breve, faço atendimento tanto online quanto presencial. E eu atuo na clínica Prisma, daqui de Itabuna, que a gente tem a unidade dos adultos, que é a Prisma, e tem a parte infantil, o consultório infantil, que é a Prisminha, que também fez 1 ano agora, Uhum. recém-inaugurada, uma coisa mais linda. Eu sou apaixonada, sou suspeita, né? Sou amo psicologia, mas assim, são lindos, eu amo trabalhar lá. E também eu estou desenvolvendo já há alguns meses um trabalho junto com o Dr. Eduardo, que se tornou meu obstetra, porque eu comecei a trabalhar com ele nesse processo de fazer um trabalho psicoeducativo com as tentantes e com gestantes no consultório dele na clínica Reproduz. Eu comecei a fazer esse trabalho com ele antes de engravidar. E aí ele falou, olha, você vai engravidar. Eu já estava planejando e acabou sendo rápido, acabei engravidando realmente. Eu fiz meu pré-natal todo com ele. E aí a gente está com esse projeto também de fazer essas palestras, esse trabalho bem psicoeducativo com os Ah, que casais ótimo. tentantes e com as gestantes. Essa parceria é maravilhosa, né, Uhum. Mailu? Muito bom, né? E É assim, muito é uma bom. coisa que eu acho que cada vez mais eu fico muito feliz de ver, porque assim, do que eu entrei na faculdade, passou 5 anos, do tempo que eu formei, estou atuando agora na área, você já vê uma diferença. Do tempo da época quando eu entrei em enfermagem, por exemplo, foi em 2003, formei em 2007. Então, assim, essa área toda materno-infantil, a gente vai acompanhando o quanto que ela está evoluindo. Lógico que a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Na Muito. assistência Tem ao muito que parto, desenvolver. assistência à questão, principalmente a questão de saúde mental da mulher. Eu acho que a Que é gente, super importante falar. eu acho que de uns anos Inclusive, para cá aqui participando melhorou. da live hoje, também temos o psiquiatra, Dr. Leonardo Xavier, que eu vi que ele já acenou aí. Ah, que Obrigada pela participação. Olha, temos um psiquiatra também que acompanha essas mães, e é super importante a mãe ter esse apoio, né? De um psicólogo, de um consultor. Essa rede de apoio, ela tem que ser fortalecida. com certeza. É tão assim. Quando a gente está nessa área, eu achei interessante a gente falar, quando a gente está nessa área, parece uma coisa tão simples, assim, nossa, todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de informação. E aí a gente começa a notar que, na verdade, ainda é uma informação que parece tão simples, tão básica, tão assim, que todo mundo já deveria estar sabendo e estar atuando nisso, mas que muitas mulheres, muitas famílias ainda não têm noção do impacto que é
a questão da saúde mental, não só para ela enquanto mulher, enquanto gestante, enquanto puérpera, mas também depois para o desenvolvimento da criança, para o estabelecimento dos vínculos com aquela criança, para a questão conjugal, que também vai influenciar na questão com o parceiro, com o marido. Então, assim, é um aspecto muito amplo dessa questão de saúde mental, que a gente tem que observar e que muitas vezes, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa logo em questão da mãe, da mulher, a gente pensa assim, depressão pós-parto. Não é só depressão pós-parto que existe no contexto da maternidade. A gente tem depressão pós-parto, tem baby blues, tem psicose puerperal, a gente tem transtorno de estresse pós-traumático envolvido com a questão do parto, quando a gente tem a violência obstétrica, por exemplo. A gente tem questões de transtornos de ansiedade, transtornos alimentares. Então, assim, tem muita questão, tem muita coisa que está ao redor desse processo, dessa maternagem, que muitas vezes vai passar despercebido. E muitas vezes a gente só nota no pós-parto, mas tem situações que estão começando, né, insatisfações e patologias, tem coisas que estão começando ainda na gestação e que passam despercebidas justamente porque a gente idealiza, a gente romantiza tanto essa maternidade, é uma questão cultural, né? A gente idealiza, romantiza tanto essa maternidade que muitas vezes geram a culpa, gera um constrangimento da mulher falar sobre isso, da mulher querer buscar ajuda e ela falar sobre isso, essa questão de que, poxa, eu gosto do meu filho, mas às vezes eu tenho sentimentos ruins, às vezes eu tô cansada demais, porque vamos falar a verdade, maternidade é lindo, é maravilhoso, mas tem os seus dias difíceis e dias muito difíceis, né? Tem uma Com frase que diz certeza. assim que as noites são longas, mas os anos são curtos, passam rápido. E é interessante contextualizar porque quando você está vivendo, na hora que você está ali no olho do furacão, você está vivendo, realmente as noites são muito longas e a privação de sono é cruel com a pessoa, você fica, é um desgaste físico e emocional intenso, mas que passa. Eventualmente vai passar, e lógico que vai passar. Melhor se você tiver uma rede de apoio, se você buscar ajuda. Tentar lidar com essa situação, guardando para você. Lidar com essa situação por conta de culpa, de vergonha, você só abafando esse sentimento, vai tornar muito mais difícil e, lógico, pode realmente aumentar a chance de levar a algum tipo de adoecimento psíquico. Por quê? A gente falava antes, o puerpério, que é uma caixinha de surpresa, o puerpério, ele é um período de risco psiquiátrico aumentado para a mulher. Hoje a gente já considera que todo o ciclo gravídico puerperal é um período de risco psiquiátrico aumentado. Quando eu digo risco psiquiátrico aumentado, não quer dizer necessariamente que a mulher vai vir a desenvolver alguma coisa. Pode ser que ela tenha, apesar dos dias difíceis, pode ser que ela viva a maternidade de uma forma mais plena, mais tranquila, mais realizada. Mas é importante a gente enfatizar isso, porque para aquelas mulheres que não estão vivendo dessa maneira, que elas entendam que não são as únicas e que não tem nada de Com mal nisso, certeza. que elas podem buscar ajuda para conseguir lidar com a maternidade de uma forma mais leve. E a gente observa também, inclusive uma amiga minha comentou, assim, logo depois que voltou da licença maternidade, ela tá até aqui, Carol, não sei se você lembra, Carolzinha, que até as próprias amigas, às vezes, elas mostram aquela realidade, aquela, vamos dizer assim, só posta foto bonitinha, né? Só fala da maternidade como algo realmente muito prazeroso, lindo. E a gente, nós mulheres, no caso, acabamos abafando isso, né? Igual você falou, às vezes por vergonha e medo de achar que com ela não foi tão perfeito assim, né? E muitas não falam para as outras o que realmente é a realidade da maternidade. Não é que todas as mães vão passar por todas as dificuldades, não é isso, né? Eu, por exemplo, ainda não sou mãe, mas eu acompanho várias famílias, né, igual você, na mesma situação, com bebês pequenos, privação de sono, ansiedade, dificuldade na amamentação, entre outras coisas, mas é importante a gente também mostrar essa realidade, né? A maternidade, ela tem que deixar de ser um pouco idealizada em algumas partes, né? Ela tem que ser real. O real é o que existe, né? E o real acaba realmente causando uma frustração, uma ansiedade e uma desmotivação, né, pela maternidade. Aí entra aí, você falou, eu lembrei de uma coisa interessante pra gente pontuar. Entra aí a questão das redes sociais,
como que isso pode ser um fator que gera mais sofrimento do que satisfação. A gente está conectado o tempo todo. Instagram e outras redes, né? Outras plataformas, a gente está aqui o tempo todo, com ou sem filtro. Você vê que a gente tava brincando, bota o filtro, Olha aqui, bota ó. o filtro Isso por aqui não é eu ainda realidade. passei batom para dar uma melhorada, mas assim, o que que acontece? Isso aqui a gente tenta, lógico, na rede social, todo mundo quer passar uma boa imagem, tudo. O que que O acontece? belo, né? As blogueiras, as digital influencers, as celebridades, elas muitas vezes pode não ser intencional, mas muitas vezes podem acabar fazendo um desserviço enquanto elas compartilham apenas os aspectos lindos, fofinhos e maravilhosos e perfeitos da maternidade, tudo cor-de-rosa. Aí você tem a artista que sai do hospital da cesárea dela, que ela nem parece que operou, ela tá bem, ela tá tranquila, ela tá com a barriga chapada, tá maquiada maravilhosa, a decoração do hospital. Agora, com a questão da pandemia, isso já reduziu mais, né, por conta das visitas e tal. Mas antes você via que as famosas tinham um bebê no hospital e a decoração do quarto parecia uma festa, assim, de 15 anos, um negócio chique, sabe? Muito, tudo elaborado, muita ostentação, e aquela coisa assim, tá todo mundo bem, a maternidade tô plena, tô tranquila. E aí o que que acontece? Quem tá do outro lado aqui da tela assistindo, a mãe real que tá lá assistindo, ela tá sentindo dor, ela tá cansada, ela tá com sono, ela tá insegura, o bebê tá chorando, o bebê tá tendo cólica, ela tá naquele processo, é leite, é mama engurgitada, ainda não conseguiu botar a amamentação, a pega correta, tá tendo que corrigir, e tá a questão da loqueação, né? Então, assim, ela tá naquele processo mesmo do início do pós-parto, no aspecto físico e na Tem outro vivência. filho, às vezes, né? Ela Dois, dá três filhos. conta, e às vezes tem mais gente na casa, vem visita, e vem parente, e é a questão de privacidade, o cansaço. Aí falam, descanse na hora que o bebê descansar, mas às vezes ela tem a casa para cuidar, ela tem almoço para fazer, ela tem É filho para verdade. cuidar. Então, assim, como é que ela vai descansar na hora que o bebê descansa se todos os outros aspectos da vida dela não param porque ela teve um bebê? Então, aí a gente fala isso para a mulher, não, descanse na hora que ele descansa. Se ela puder, ótimo, mas nem sempre ela vai poder, porque isso depende da rede de apoio. E como é que está a Isso. nossa rede de apoio agora, nesse período que a gente está em isolamento? Quantas famílias estão ainda mais Reduzida, sobrecarregadas né? porque não tem aquela a parente, aquela mãe, aquela sogra, aquela tia, aquela pessoa que ia vir para dar um suporte, porque está todo mundo com essa questão do isolamento aí, de se preservar, de tomar cuidado. Ou então tem o contrário, né? Aquela questão de você, por exemplo, eu vou ter uma boa rede de apoio. Mas não necessariamente a pessoa que foi para sua casa pode ser uma rede de apoio. Porque às vezes Às vezes vem tanta mais gente para sua atrapalha do que casa, ajuda. e isso, vem tanta gente para sua casa, é tanta visita, é tanto movimento, que acaba sendo um fator muito mais estressante do que algo que ajuda essa mulher a descansar, relaxar. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Outra coisa, rede de apoio é dar um suporte, não é terceirizar, não é substituir o papel materno. É dar um suporte para que essa mulher esteja apta, se sinta bem para exercer sua função nesse processo de construção de ser mãe, como a gente falou, né? Porque não é de hora para outra, a construção da parentalidade, dessa maternidade, ela demora alguns dias, é um processo, dias, meses, o que for. Cada uma vai ver de uma forma, porque o puerpério é muito particular. A gente, na psicologia, a gente fala que não tem data para acabar. Enquanto na enfermagem a gente fala, o puerpério, pós-parto, tem um período, né? Imediato, tardio, aquela coisa Uhum. toda. Para a psicologia, o puerpério ele vem de dentro para fora. Então, cada mulher tem o seu período para que a ficha caia, para que ela se torne mãe. Aí o que é que acontece? Às vezes a rede de apoio, a pessoa vem e ela acaba diminuindo a importância dessa mulher nesse processo. Do tipo assim, às vezes é uma parente, alguém do tipo que chega, você não sabe cuidar, na minha época não era assim, eu cuidava desse jeito, você não está sabendo fazer direito. Então, assim, ela já está fragilizada, ela já está cansada, ela já está Com passando por certeza. você diz Uma assim, queda hormonal muito isso grande, é né? uma transição tão intensa do aspecto biológico e psicológico. É uma transição tão intensa que a gente tem que tentar lidar de uma forma assim acolhedora, com respeito, com paciência, e que ela já está se cobrando e ainda sendo cobrada pelos outros. Então, assim, acaba sendo É. muito mais doloroso. Essa rede de apoio às vezes não vem apoiar. E aí a gente tem uma outra questão que eu tinha até anotado para falar, porque eu falei, eu não vou esquecer de comentar isso na live,
que assim, tem dois ditados que eu acho interessante a gente, já que a gente está falando da idealização e da maternidade real, a gente pensar nesses dois ditados. Um ditado é o ditado mais famoso, que a gente já ouviu, todo mundo já ouviu alguma vez, que fala bem assim: quem pariu Mateus que balance, quem pariu Mateus que me embale. Ou seja, assim, eu estou responsabilizando aquela mulher, e sempre foi por uma questão cultural que a mulher sempre foi mais responsabilizada, né? Cadê a mãe dessa criança? Não é? A culpa sempre é materna. Agora, de uns anos para cá, que a gente está melhorando mais e está trazendo o homem para perto disso, né? E a gente está colocando na parentalidade, não só maternidade, mas na parentalidade, a responsabilidade do homem também em ser pai. Não é ajudar, é dividir a responsabilidade, dividir a tarefa. E aí, antes era quem pariu, né? Porque aí você vê que a culpa é dela mesmo, que foi ela que pariu. Quem pariu, o Mateus que o embale e tal. Mas tem um outro ditado, que a gente gosta muito na psicologia perinatal, que fala assim, que você precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Entenda. Mais uma vez eu falo, a gente não está dizendo em terceirizar, a gente não está dizendo em diminuir a importância ou a responsabilidade do papel materno, do papel paterno, nada disso. Mas a gente está considerando que sozinha, para essa mulher, sozinho, para esse homem, dar conta, para a saúde mental deles é muito difícil. Então, que a gente precisa, sim, da rede de apoio, dando um suporte emocional, dando aquela ajuda. O que você precisa, né? Às vezes a ajuda vem de um familiar. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É o que você precisa, o que é que você está precisando, como eu posso te ajudar? Não tirando a responsabilidade, permitindo que a mulher tenha essa vivência, até porque você, como consultora de amamentação, que defende, né, tanto essa questão, eu também sou apaixonada por essa questão da amamentação, tem aquele conceito da lua de leite, né? Que é aquele como se fosse uma lua de mel, aquele período do comecinho que a mulher está aprendendo ainda a amamentar, porque assim, somos mamíferas, teoricamente, todo mundo já ia saber, né? Nossa, virei mãe, é super rápido. Algo instintivo, né? O que todo mundo fala. Vai ser instintivo, E natural e a realidade é outra. é diferente. Então, assim, toda mulher ela tem o potencial para amamentar, certo? Salvo algumas exceções de cirurgia, da questão de ducto e tal. Mas, assim, toda mulher tem um potencial para amamentar. Porém, não quer dizer que ela já vai saber instintivamente. Ela pode precisar exatamente da ajuda. Como pode ser também que o bebê tenha alguma dificuldade, como o meu, por exemplo, que nasceu com a linguiça presa. Precisou fazer a frenectomia. E assim, por mais que eu tivesse um conhecimento em relação à amamentação, enquanto não foi feito o procedimento, a gente vivenciou muita dificuldade. Então, teoria, né, na expectativa, na idealização, eu sabia o que fazer. Mas existem situações extras que a gente não programa, que não estão na idealização, que a gente tem que aprender a lidar com essas intercorrências da maternidade. A maternidade real, certo? Uhum, E aí, é voltando verdade. para esse contexto aí, como é importante que essa rede de apoio venha também sem idealizar tanto. Porque o que é que acontece? É muito cultural. Quando a gente fala de maternidade, quando é que a gente começa a idealizar, começa a romantizar a maternidade? Isso vem desde a infância da gente. Quando a gente começa a menininha Verdade. pequenininha a brincar de boneca, e aí você fala, ai, que eu sou filhinha, ai, minha filhinha, e você tá com a bonequinha, você cuida daquele jeito, aquele amor, aquele cuidado todo. A menina tá ali, muitas vezes, repetindo o que ela aprende com a mãe. E isso é esperado, isso é super normal, e a gente sempre vai ver isso, a menininha lá brincando com a bonequinha, repetindo o que a forma que a mãe cuida dela, por exemplo. É como se fosse já um test drive, é como se a gente já estivesse treinando daquela época, isso aqui a gente vai, no contexto, a gente vai assimilando, vai internalizando isso, e a gente vai aprendendo o que é uma mãe, como é que a mãe cuida, como é que a mãe faz, e a gente acaba repetindo muito isso até sem perceber. O que é que acontece? A gente tem que considerar que existe a mãe que eu tive, a mãe que eu sou, ou por exemplo, a mãe que eu quero ser, vamos supor que eu ainda não tenho filhos, né? Então, se eu tiver filhos, a mãe que eu já sou, ou a mãe que eu pretendo ser um dia. Se eu tive uma boa relação com a minha mãe, se ela foi um modelo assim carinhoso, se eu tenho uma boa vivência, uma história de vida boa com ela, eu vou assimilar, aquilo ali eu aprendi daquela forma e eu vou repetir aquilo ali, a tendência é que eu venha repetir aquilo ali com os meus filhos, no sentido de que a forma que ela me ninava, a forma que ela me cuidava quando eu estava doente, certas coisas que me marcaram na minha infância, esses eventos, esses momentos assim, que tiveram um significado importante para mim,
eu vou querer repetir com os meus filhos. Da mesma forma que, Uhum. se eu tive uma experiência negativa, muitas vezes, sem me dar conta, eu posso repetir alguns aspectos negativos na minha própria maternagem. Mas, olha que lindo, eu tenho uma palavra que eu sou apaixonada da psicologia, que é ressignificar. A gente sempre tem a oportunidade de ressignificar os vínculos adoecidos, as situações que não foram legais, que foram traumáticas, que não foram boas, e fazer diferente na nossa própria maternagem, na nossa própria maternidade. Agora, é lógico que, como eu falei, às vezes a gente repete as coisas sem perceber. A gente não se dá conta do quanto que aquilo ali nos influenciou e no aspecto negativo que a gente pode acabar reproduzindo isso. Mas, com a terapia, aí vou trazer, né, a importância aí da terapia. Com a psicologia, Gente, isso é eu falo, importante. terapia é vida. Maravilhoso. Terapia é vida. Recomendo para todos. E assim, a gente também tem que quebrar esse bloqueio de achar que só procura terapia se a pessoa não está bem, se ela não dá conta de lidar com os problemas. Gente, não necessariamente. Você pode procurar terapia realmente para lidar com situações que você está tendo uma dificuldade de vivenciar, de lidar com aquilo, tudo bem. Mas você pode fazer terapia também como um processo de autoconhecimento, como um processo ali para te ajudar a elaborar outras questões e você conseguir se aprimorar e além de certas limitações, de certas vivências, certas coisas que não foram legais e que você pode realmente fazer diferente. Então, tem uma Com frase certeza. também que eu ouvi uma vez de uma psiquiatra, que ela falava assim, que é importante que a gente faça um trabalho de autoconhecimento. Se possível, quem puder fazer, por exemplo, uma terapia, ótimo, de você fazer um trabalho de se preparar emocionalmente antes de ser pai ou de ser mãe. Porque muitas questõezinhas, né, nossas dificuldades, questões da nossa infância, podem vir a surgir, podem vir à tona nesse processo. E que se a proposta é, eu vou ter um filho, eu quero fazer a diferença. Eu quero o que é que a gente quer quando a mãe bota o filho no mundo? A gente quer o quê? Que a criança seja feliz, que seja uma pessoa de bem. Você quer coisas boas pro seu filho. Se você quer, lógico, que ter uma boa relação, um bom vínculo, ajudar a formar pessoas melhores, então, para a gente criar pessoas melhores, a gente precisa se tornar também pessoas melhores. Então, assim, a gente precisa desse processo de autoconhecimento. Por quê? Lembra que eu te disse que nasce o filho, mas a mãe não necessariamente nasce junto, não na mesma hora. Ela vai nascer, mas é uma Entendi. construção. Mas, assim, da mesma forma que a gente está aqui para criar e educar nossos filhos, e a gente vai ensinar muitas coisas para eles, a gente também aprende muito com os nossos filhos. A própria maternidade, ou vamos falar parentalidade, né, para não excluir os rapazes, vamos colocar as mães e os pais juntos. Então, o processo de parentalidade como um todo, ele é tão rico, ele é tão significativo, é uma transição tão maravilhosa, assim, difícil, mas tão maravilhosa, que você acredite, o que você era com um filho, você não vai ser a mesma coisa com o segundo filho, não vai ser a mesma coisa com o terceiro, porque cada gestação, cada filho são pessoas diferentes, são momentos diferentes da sua vida também. Então, é uma construção. Se você puder realmente fazer um processo de uma terapia para você conseguir lidar melhor com essas dificuldades que a maternidade real, que a parentalidade real vai trazer para você, ótimo. Quem tiver como procurar fazer esse trabalho, esse exercício de autoconhecimento, entenda, não estou dizendo que a terapia resolve tudo, porque é um processo muito particular, mas que ajuda, ajuda. Ajuda bastante Ajuda a muito. lidar, porque a gente não tem controle de nada na maternidade. Não tem. A maternidade Não. idealizada. Lembra que a gente conversou também antes da questão quando eu estava comentando do bebê, da cólica e tal? E aí a gente fala assim: você idealiza. Toda mulher quando está grávida, você nunca está grávida só de um neném. Um bebê, um bebê idealizado. É aquele bebê que você sente, meu neném, ele vai dormir a noite toda, ele não vai ter cólica, ele vai ser aquele neném de comercial de TV assim, sabe? Não vai ser aquele menino que vai chorar muito, vai ser um bebê tranquilo. Aí você tem um bebê que às vezes ele tem alguma alergia, ele tem algum processo aí, é um bebê que sofre muito com cólica. Então, assim, não, e até questões físicas, que a gente idealiza até questões físicas. Ai, vai puxar a mim, vai ter os meus olhos, vai ter tal característica É minha, vai verdade. ter essa característica do pai, vai puxar isso, não vai puxar aquilo. Aí, tanto o aspecto físico, a gente idealiza, quanto a questão também da personalidade, do comportamento. Ah, ele vai ser assim calmo, que nem eu, vai ser um bebê tranquilo, vai ser, né, vai se comportar.
Quer ver outra coisa que é bem idealizado? Antes de ter filho, todo mundo já viu alguma cena de birra e pensou: quando eu tiver um filho, meu filho jamais vai fazer isso. Meu filho nunca, nunca, nunca vai se jogar no chão do mercado, bater perna, espernear. Aí você é mãe. Isso é culpa da mãe que não sabe A educar. mãe, olha de novo a mãe, né? É culpa da É, mãe, sempre a mãe. sempre a mãe. Aí não, aí você tem o seu filho, é a primeira birra que você entende o contexto, que não é bem, vamos nem falar tanta palavra só birra. Vamos falar assim, que é um processo que ele tá de uma desregulação emocional, porque ele ainda, vamos botar um bebê de 2 aninhos, ainda não tá entendendo muito bem como é que lida com essas emoções, com a frustração e tal. É uma construção. E aí, quando tem o primeiro episódio de birra, você já fica com aquela situação, nossa, aconteceu comigo. Eu nunca ia imaginar que ia acontecer comigo. Eu achava que acontecia com todas as outras mães, menos comigo e tal. Mas aí o que é que acontece? No segundo episódio de birra em diante, quando você vê uma mãe depois, né, com o bebê que tá dando uma birra no mercado, você tem vontade de dar um abraço nela. Sabe? Tipo, eu te entendo. Eu sei o que tá acontecendo. Você começa a ter um olhar Eu mais passei por empático. isso. Você começa a ter É, outro olhar. eu acho que não só as mulheres, todas as pessoas, elas têm que ter mais empatia, né, com a maternidade, com a parentalidade, né? Eu sempre escuto as mães na consultoria, eu ajudo as famílias e as mães sempre falam: Nossa, quando for sua vez, você vai tirar de letra, você já sabe tudo. E eu sempre falo para elas: Oi, queria que fosse assim, mas é diferente. Eu ensinar é uma coisa, né? O bebê mamar, eu posicionar, eu sozinha é outra. Então, a gente sempre tem essas comparações. Eu sempre falo para as mães que eu acompanho, para as famílias que cada bebê é único, o bebê não tem rotina, é aos poucos, né? Então, é questão de paciência mesmo. O equilíbrio emocional também tem que ser muito trabalhado, esse suporte emocional. E uma delas já falou isso e realmente, né? Nós consultores de amamentação materno-infantil, o consultor de amamentação, principalmente, ele é 70% psicólogo naquele momento, Tem que ter uma né? O escuta, né? apoiar sem A mulher tá julgar, né? fragilizada, você tem que Porque escutar, tem que a acolher. mulher está muito fragilizada. E eu vou fazer o que ela quiser, né? Eu sempre falo para as mães, eu vou lá para ajudar, mas a primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o seu desejo em relação à amamentação, né? Com certeza. Não adianta eu idealizar uma amamentação exclusiva e a mãe idealizar outra coisa. Então, o desejo sempre é respeitar o desejo materno, né? O desejo dessa família é o primeiro passo. Você pontuou uma coisa importantíssima aí, que a psicologia traz muito, esse aspecto do desejo. Por quê? Não só em relação à amamentação, não só em relação, por exemplo, Em à via de tudo, né? parto, na maternidade como um todo. Por quê? Não adianta aquela mãe que está assim, aparentemente, para a família, para quem tá de fora, essa mãe, não, ela é uma mãe ótima, ela tá amamentando, tá fazendo, tá cuidando, mas ela não tá vinculada à criança. Ela pode estar cuidando de uma forma automática, apenas para que os outros estão vendo assim, não, ela tá cuidando, mas ela não tá ali tendo prazer, não tem o desejo de estar executando aquelas tarefas. Por quê? Ela tá mais fazendo uma obrigação, né? Isso, é coisa meio automática, né? Ela não tá vivendo aquele momento. E a criança, ela precisa do afeto para desenvolver também. Não é só o ato de cuidar, mas ela é Boyer, eu acho que fala que o leite, ele entra no corpo do neném, os nutrientes, assim, o afeto vem também como se fosse o leite, que vai nutrindo e tal. Ele tem uma frase mais ou menos assim. Então, o que acontece? Não adianta você estar com o neném no peito se você não olha para ele, se você está irritada, você tá impaciente, você tá doido para a amamentação acabar porque aquilo ali te incomoda, a criança tá sentindo aquilo também. É diferente Gente, daquela mãe que por algum motivo ela não conseguiu amamentar, ela, não, aquilo causou dor e tudo mais, ela sofreu com aquilo, mas que na hora que ela tá com a mamadeira, ela tá olhando para a criança, ela tá estimulando, ela tá interagindo, ela é diferente. Da mesma forma a via de parto, que às vezes assim, você idealiza muito um parto, eu quero um parto de um jeito, eu quero parto humanizado, normal, né? Domiciliar, o que for, e aí acaba não dando certo. E assim, às vezes essa frustração gera um processo assim, é tão difícil para a mulher assimilar o que ela idealizou, que ela sonhou tanto,
que isso pode prejudicar até a vinculação dela com a criança também. Com certeza. E esse início, principalmente, né, do blues puerperal, eu já tive pacientes e amigas também, minhas pacientes são também amigas, minhas clientes, que idealizaram muito o parto normal, humanizado, sonharam tanto e não conseguiram, né, idealizar, não conseguiram ter esse parto e realmente a frustração vem à tona, né? Então, é Você falou muito uma mais coisa, eu lembrei para difícil pontuar também. você trabalhar essa parte. Uma coisa interessante que a gente está falando muito dessa maternidade, com essas pequenas coisinhas que podem acontecer, mas existem situações que têm uma proporção ainda muito maior, muito pior, podemos dizer assim, no aspecto emocional para a mulher, como, por exemplo, uma questão de um quadro de uma prematuridade da criança, uma questão de que quando você tem um diagnóstico ainda na gestação, que a criança vai ter alguma patologia, alguma complicação que ela vai precisar, por exemplo, vai nascer e vai ter logo que fazer uma cirurgia, alguma malformação, ou mesmo uma questão daquela mulher que idealizou tanto essa maternidade, de repente ela vai e vivencia uma perda gestacional, ela vai, ou então vivencia uma perda neonatal também, que a gente também não tem como mensurar qual é a mãe que está sofrendo mais ou menos. Se é a mãe que perde o bebê ainda na barriga ou a mãe que perde depois. A gente não tem como mensurar a dor, porque a dor é muito particular para cada mulher, da maneira que ela vivenciava, sonhava e idealizava essa maternidade. Então, assim, a gente está falando muito dessa maternidade idealizada, que às vezes a maternidade real é diferente, algumas pequenas situações, mas existem também situações de uma proporção muito maior, situações graves, que necessariamente precisam de um acompanhamento psicológico, não só a mulher, mas também o marido, porque a perda não é só ela, A né? família, É a né? família, todo mundo que está envolvido. Se tem um irmãozinho que estava esperando a chegada de um neném que não veio também. Então, assim, ou até a questão da prematuridade, só o fato dessa mulher receber alta e ir para casa, o seu bebê ter que ficar, ainda que seja temporário, mas isso já gera uma insegurança, um abalo emocional, porque para essa mulher muitas vezes vem a sensação de que eu não consegui segurar esse bebê o tempo que ele precisava, porque eu não conseguia, né, as 40 semanas. Então isso gera uma fragilidade, atrapalha o processo da Demais. amamentação e tudo. Então a gente vê que são várias situações que estão dentro da maternidade, que lógico, ninguém quando engravida pensa que vai ter um parto prematuro, que vai ter um bebê que vai ter alguma complicação, que o bebê vai precisar ficar internado, que vai ter algum diagnóstico. Ninguém pensa, todo mundo pensa, lógico. Quando você anuncia uma gravidez, o que é que todo mundo fala sempre? O importante é vir com saúde, não é verdade? Às vezes até fala, menino, menina, pode até ter alguma preferência, mas todo mundo fala, o importante é vir com saúde. Que realmente isso aí é o que todo mundo quer, que o bebê venha bem, né? Quer que tenha assim, que dê tudo certo. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, esse acompanhamento da psicologia perinatal, ele vai ajudar a mulher em todos esses aspectos. Tanto as mulheres que É estão tão com as importante. pequenas, aqui assim, deu tudo certo, entre aspas, podemos dizer, o bebê tá bem, tudo, mas que eu tô frustrada, eu tô cansada, a maternidade tá muito difícil, eu não tenho rede de apoio. Esses casos também, como também esses casos que são mais que a gente acompanha também. Tá travando um pouquinho? Uma vezinha aqui agora, isso que eu fiquei, eu olhei assim e falei, travou, não travou? Travou agora. Travou. Você falando da prematuridade, né? Para quem não conhece meu trabalho também, fora do atendimento domiciliar, atendo na Clínica Chica, e sou funcionária de uma maternidade, sou enfermeira neonatologista, eu trabalho em UTI neonatal, já vai fazer 5 anos, então eu também vivencio esse lado das mães de prematuro, das famílias, e eu posso dizer que a nossa unidade é uma unidade totalmente humanizada. As mães têm um apoio psicológico, né? A equipe é totalmente treinada. Tem a visita dos irmãozinhos 2 vezes na semana, tem a visita dos avós, e Maravilhoso. o acesso pai e mãe é totalmente livre. Agora, nesse momento de pandemia, infelizmente, só a mãe está podendo entrar. Mas na rotina habitual é acesso livre. Então, se o pai quiser entrar de madrugada para visitar, visita. E você vê
sabe? A família, quando tem a visita dos irmãozinhos, é fantástico. Eles deixam desenho para os irmãos, né? Então, é super importante esse acolhimento, né? Igual você falou, todo mundo quer um bebê saudável, mas às vezes realmente acontece do bebê nascer antes do tempo, e ser prematuro, ir para uma unidade neonatal, né? E a importância dos profissionais também, né? Estarem ali prontos para acolher, não apenas tratar de forma técnica, mas acolher essa família, né? Se colocar no lugar dessa família também, que é extremamente importante, né? É maravilhoso. É assim, a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade em todas as UTIs neonatais que tem no nosso país. Né? Que, lógico, o processo de humanização tem melhorado muito a assistência hospitalar, mas que a gente sabe que não é uma realidade. Mas que bom seria se em todas as unidades a gente tivesse esse acesso ao irmãozinho, acesso à família, né? Como é importante isso. E outra, psicólogo, né, realmente, dentro da UTI NEO também é importante. E muitas vezes o acompanhamento depois que a criança tem alta, o acompanhamento psicológico com essa família também. Porque a gente tem estudos relacionando que a criança, por exemplo, que nasceu prematura, que ela, lógico, ela vai passar por acompanhamento, fisioterapia e tal, para ver o desenvolvimento dela, que não necessariamente ela vai ter algum comprometimento, mas que a gente sabe que dependendo da idade gestacional, realmente existem algumas situações que vão precisar de uma intervenção, de acompanhamento mais próximo, e que esse processo todo também gera ansiedade, gera angústia, pode gerar depressão numa mãe, porque vem toda a Com expectativa certeza. do desenvolvimento dessa criança e mais essa fragilidade toda do que ela viveu desde o processo que às vezes a gente É. pensa, ai, teve alta, A resolveu tudo. Lucy, Não. a Lúcia aí colocou um comentário, é uma amiga minha, mãe de dois prematuros, ela mora em Palmas, na capital, né, do Tocantins. E ela falou que realmente com ela foi totalmente diferente. No caso dela, não tinha acesso, foi horrível. E eu, né, como acompanhei a gestação, o puerpério dela, sei o quanto foi sofrido, né, essa quebra de vínculo. Então, realmente não são todas as unidades que têm esse acolhimento, né, esse cuidado humanizado. Um detalhe que eu não estava olhando os comentários, eu tô vendo agora, tá? Porque assim, eu Tem muitos falei, minha primeira comentários, live, gente. tá, gente? Eu tô aqui me equilibrando, falando com vocês e com um menino aqui que eu tô na torcida que não acorde, que ele tá se Mostra, mexendo. mostra o Murilo Vou para a mostrar gente aqui ver de de novo. Gente, novo. é o Murilo. Tô dando pra ver direitinho? Isso é a maternidade Maternidade real. real aqui. Tô quase acordando aí, tô me mexendo um pouquinho. Isso porque eu tive que colocar amamentou, já gofou, já troquei a roupa, assim, maternidade real. Aí a única forma que eu consegui agora de fazer a live, que ia ser tudo formalzinha, bonitinha lá no escritório, não. Já tô aqui no quarto com ele no colo, mamou, tá dormindo. Você vê que eu tô falando normal aqui, não tô falando baixo, luz acesa, mas ele ficou tranquilo porque tá no meu colo. E antes ele tava sozinho, entre aspas. Tá sentindo o O cheirinho, ouvindo a cheirinho, voz. maternidade real. Porque, ó, ele tava com o pai aqui no quarto, a luz estava apagada e tudo mais. Ainda assim, ele ficou inquieto. Agora não, vamos, a mãe tá falando alto, a mãe tá com a luz acesa, mas ele tá no colinho da mamãe. Então, tá funcionando. E aí eu ainda gravei um vídeo antes, eu fiz uma enquete, coloquei, gente, que o Murilo dormiu a tarde toda e ele não tava dormindo desse jeito. Quem acha que ele vai acordar durante a live? Foi questão de minutos. Foi eu acabar de postar, ele acordou, quase que na mesma hora. Falei, parece que ele também estava querendo participar, né? Na primeira live aqui. Então estamos juntos. É. Mailu, Hum. as mães pediram muito para citar, né, no meu Instagram, nos comentários, um pouquinho do blues puerperal, do baby Ah, blues, que sim. muitas pessoas não conhecem, né? Uhum. Inclusive, ó, fica até uma sugestão, que é uma ideia boa para a gente fazer uma live depois, para a gente diferenciar os processos de adoecimento na saúde mental da mulher no pós-parto. Que aí a gente Ai, pode ter, ótimo. assim, destrinchar, que a gente vai ter mais tempo, né? Pode destrinchar de falar bem da depressão, da psicose puerperal, que o pessoal confunde também, e a questão da baby blues. O que é que acontece? A baby blues, que geralmente vai Tá acontecer. travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho.
Voltou para vocês? Voltou. Pronto. Então, eu mudei um pouquinho. Continua travando só um pouco. Para ver se... Não? Para ver. Agora ficou ótimo. Deu um aviso para mim. Tá funcionando agora para vocês? Estava tão bom, agora travou. Tá ótimo agora. Tá. Melhorou. Se faltar alguma coisa, vocês me falam qualquer coisa também. Quem quiser mandar alguma pergunta para você ou para mim, a gente explica também se ficar alguma dúvida, tá? O que é que acontece? Geralmente, a Baby Blues é uma tristeza que ela tá diretamente ligada com aquele processo assim, logo depois do parto, tirou placenta, você passa por uma queda abrupta hormonal, junta que o fato que você volta para casa mais ou menos em torno do terceiro dia, em média, que você chegou em casa, e aí você tá vivenciando aquele comecinho mesmo do puerpério, da maternidade, que é o perder noite, amamentar, a chegada do leite, esse processo todo que gera um cansaço físico e mental associado a essa mudança hormonal de uma forma abrupta que você está vivenciando. O que é que acontece? Em torno, vamos botar assim, uma média de que até 80% das mulheres vai sentir uma tristeza, uma sensação assim que ela não sabe dizer muito bem o que é, um descontentamento, sabe? Vai se sentir apática, abatida. E muitas vezes isso vai passar despercebido. Por quê? As pessoas associam isso ao cansaço. Ah, primeiro dia, porque ter filho é difícil, é porque começou a perder noite agora, porque a amamentação é puxada e tal. É Então, frescura. ainda tem isso, dependendo da pessoa, da rede de apoio dos familiares, é frescura, besteira, não sei quem teve não sei quantos filhos, não passou por nada disso. E aí vem o julgamento e tal. O que é que acontece? Justamente com medo desse tipo de julgamento, é que a mulher pode vivenciar esse descontentamento, esse desconforto e não falar nada sobre isso. Só que qual é a diferença do baby blues para a depressão? Primeiro, a questão da intensidade, porque a depressão ela vai começando de uma forma mais lenta, mas ela vai aumentando e vai demorando por mais tempo. O baby blues, geralmente, ela começa cedinho e da mesma forma que ela vem, ela é transitória. Da mesma forma que ela vem, ela vai embora. E aí o que acontece é que muitas mulheres não procuram ajuda, justamente porque, como ela é transitória, você consegue vivenciar, podemos dizer, essa transição, e muitas vezes você vivencia calada, sem falar para as outras pessoas, justamente porque você fica constrangida, você tem medo do o tempo, tempo, tempo. Tá travando um pouquinho. Claro que eu vou falar uma coisa super importante, espero que não trave. Instinto materno. Gente, instinto materno não existe. A notícia assim, spoiler, chocante. Instinto materno é uma construção social. A gente tem um instinto de sobrevivência, né? O bebezinho ele aprende que com a boquinha ele procura o peito para mamar, ele já aprende a questão da sucção para sobreviver, é um instinto de sobrevivência. Mas aquele instinto materno de que a mãe, ela pariu, então ela descobriu que está grávida, e aí de repente ela já é aquele amor perfeito, maravilhoso, para aquela coisa incondicional, que se sacrifica pelo filho, não é necessariamente, assim, se você sentiu ótimo, que bom, porque amor materno é uma coisa, instinto materno é outra. O instinto materno, dessa forma, ele é romantizado, ele é uma construção. O que a gente tem o amor materno, que da mesma forma que eu falei que o bebê nasce, a mãe vai nascer, mas não no mesmo tempo, o amor materno é uma construção que para cada mulher também a gente não tem como mensurar, nem tem como dar um prazo de validade, dizendo assim que para algumas mulheres, só o fato de descobrir que está grávida, ela já vê assim, minha vida mudou, eu tô apaixonada, eu tô feliz, era tudo que eu queria, eu sempre sonhei, sempre idealizei ser mãe, tudo bem. Para outras mulheres, esse amor só vai vir depois que o neném nasce, com a convivência. Então, assim, a gente não pode generalizar que cada mulher
queriam viver da mesma forma. A gente não vai viver a maternidade da mesma forma. E nem achar que fulaninha que sentiu isso na gravidez é melhor, é uma mãe melhor do que a outra que sentiu no pós-parto. A gente também não tem como generalizar, até porque mãe perfeita também não existe, nem no Instagram. Não existe. Não Não existe. existe perfeição. Na psicologia perinatal, a gente trabalha com o nome. Eu tô vendo que já tá acabando o nosso tempo. Nossa, gente, é pouco tempo para tanto assunto legal. Gente, eu nem sabia, foi muito rápido. Então, eu vou terminando aqui, eu vou só botar. Vamos marcar outras lives. Vou só falar assim, quando a gente tá falando, não existe mãe perfeita. Na psicologia, a gente trabalha com o conceito que é a mãe suficientemente boa. Ou seja, aquela mãe que ela vai errar em alguns momentos. Ela não é perfeita, ela é um ser humano, mas que é a mãe suficientemente boa, aquela mãe que está disposta a tentar prover todas as necessidades físicas e emocionais daquela criança. Mesmo que ela erre, ela está dando o melhor dela e que mesmo errando, ela também está ensinando para a criança que a criança também tem a oportunidade de errar, de aprender e de ressignificar seus próprios erros. Ai, que bom. Gente, a live foi assim maravilhosa. Já tá nosso tempo já tá esgotando. Gente, Lucy, Dona Diva, todo mundo, agradecer a participação. A live, gente, vai ficar gravada no IGTV, lá do meu Instagram. Quem não teve oportunidade, marca as amigas, tá? Quero agradecer você, Mailu, pela participação maravilhosa. Ficaria horas conversando, né? E principalmente por ter aceitado, né? Com um bebezinho pequeno, Murilo tão pequenininho, né? Conseguimos, né? Participar da live sem acordar, sim. Ele tá aqui sem acordar, tá aqui quietinho até Oi, agora. Murilo! Aí, pleno, dormindo. Agora, ó, posso te convidar qualquer hora. Se você quiser fazer uma live 3 da manhã, ele tá acordado. 3, 4 horas da manhã, acordado. A gente vai ficar live. Gente, vamos fazer, Mailu, uma foto, né? Pra gente... Vamos fazer o print da tela. Vamos lá? Gente, forte abraço. Beijo, Mailu. Gente, obrigada. Agradecer a todo mundo. Tá? A Mailu, gente, tá fazendo consultoria online. Ela faz consultoria online. Eu também faço consultoria online. Só deixar mensagem pelo direct. E dizer, né? Quero passar para as mães a mensagem de que tudo passa. Né? E é claro que com o apoio da família, a rede de apoio passa mais rápido ainda, né? E não se comparem, não idealizem, né? Vivam o momento, dia após dia. É o meu recadinho que eu deixo para vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite. E como você falou, a gente poderia ficar horas conversando sobre isso. Vamos marcar outras lives com outros temas de maternidade, coisas assim, para a gente ir falando, porque tem muito assunto para a gente explorar nessa maternidade real. Muita questão também de saúde mental, de amamentação, para a gente falar, que eu acho que as mães vão ficar muito felizes com esse tipo de informação que a gente tem aqui a acrescentar. Então tá. Acho que já tá esgotando o nosso tempinho. E não deu para responder, né? Não mandaram, acho que perguntas, mas comentários. Olha lá. Um monte de gente agora, querida. Tô reconhecendo. Adoraram os comentários, a live, o tema. Informações maravilhosas. Ai, gente, agora que eu tô vendo os comentários, gente, fico muito feliz, viu? Muito obrigada. Muitas pessoas conhecidas aqui. Eu fico feliz, realmente, que tenham assistido. Ai, que bom. Então, gente, forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, boa noite. Tchau, Mailu. Tchau, beijo. Tchau, Murilo. Tchau. Daqui a pouco já vai acordar. Agora já vai dar o horário dele. Murilo não acordou na live. Então a enquete, né? Vou ver como é que votaram depois pra gente dar o resultado. Eu perdi, eu votei que ele acordaria. Eu também, eu achei que ele acordaria. Quando eu botei assim, eu tô achando que ele vai acordar quando eu botei a enquete. Eu achei que todo mundo ia dizer que ele ia acordar também. Mas até que não, se comportou. Beijinhos, Mailu. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Forte abraço.